Oitava experiência de Quenzo Atsushi. Estou morando com a minha esposa na cidade de Kyoto, no Japão. Antes de começar esse testemunho, vou fazer uma oração a todos os ouvintes. Senhor meu Deus, prepare essas pessoas para receber a sua unção. Faça-o eles sentir o prazer de buscar a sua presença, para que o Senhor derrame a sua unção. Toca neles, Espírito Santo, fazendo eles sentirem o seu poder fluindo em seus corpos. Ficarão elétricos ao sentir o seu toque. O seu povo precisa sentir a pulsação espiritual e despertar com o choque do seu poder. Abram os seus corações para eles sentirem essa chama que habitam neles. A cada dia que eles buscarem a sua face, a luz de suas vidas ficarão mais fortes em suas vidas. O seu brilho, ó Deus, estará no rosto deles, que transfigurarão a sua imagem santa, refletindo a sua glória. O mundo verá a sua imagem, ó Deus, nas vidas deles, fazendo eles resplandecerem em meio às trevas, sendo a luz do mundo. Faça o seu povo brilhar e ser o seu espelho nesse mundo. Senhor Jesus, entrego essas almas em suas mãos. Amém. Viajei para uma missão em Puebla, cidade do México. Aluguei um hotel para descansar da viagem. Fui comprar alimento para o meu café da manhã. Vi um mendigo na calçada da rua. Passei por ele seguindo em direção à padaria. No outro dia fui à padaria e encontrei o mendigo, dei um pão para ele e retornei para casa. No dia seguinte estava comprando pão, ele se aproximou de mim e disse: "Deixa eu ficar em sua casa." Eu disse: "Não posso, não moro aqui, estou de passagem", e retornei para casa. Na manhã seguinte ele estava na frente do meu portão e disse: "Deixa eu morar na sua casa, por favor." Eu disse: "Moço, estou fazendo uma missão importante, não posso cuidar de você, você não tem ideia o que é uma missão, não entende nada das coisas espirituais." O mendigo olhou para mim e disse: "Eu arranquei o câncer do seu estômago, e me trata assim?" Ao ouvir aquela voz percebi que era o anjo enviado por Deus. Convidei para ele entrar. Depois daquele dia, todos os mendigos que vejo na rua, tenho um olhar especial por eles. Ao conversar com o anjo, ele despediu-se de mim e foi embora. Eu dobrei o meu joelho e fui orar. Tive uma visão de um grupo de cristãos orando, pedindo uma bênção para Deus. Os anjos desciam do céu, cada um com pequenas taças de ouro nas mãos. Nessas taças estava escrito bênçãos, e os anjos queriam entregar para cada cristão que haviam orado. Suas orações foram respondidas. O grupo de cristãos começaram a murmurar por causa da demora, e aqueles anjos voltavam para o céu levando as bênçãos com eles. O Senhor Jesus me direcionou à igreja onde esses irmãos que vi na visão congregam. Falei da visão para eles. À noite em casa estava orando a Deus. Tive uma visão de uma escada espiritual que descia do céu. Cada degrau dessa escada tinha pessoas subindo. 40 ainda não haviam subido os degraus. 30 pessoas estavam nos primeiros degraus. 20 pessoas estavam na metade desses degraus. Eu nessas escadas. Havia passado da metade dos degraus, se aproximando da entrada celestial. 10 pessoas estavam no mesmo degrau que eu estava. O Senhor me disse: os degraus é a posição de cada servo meu no mundo espiritual. Cada degrau que eles sobem, seus valores aumentam. Selos de autoridades são passados em suas mãos. Cada degrau que eles avançam, recebem cargos celestiais e são promovidos no mundo espiritual. Dons e experiências o acompanham. O cargo do homem na unção terrena não é válida para mim. O cristão pode ser um bispo de igreja e o seu cargo no mundo espiritual ser pequeno. E um cristão que não tem cargo na igreja, pode ter um cargo grande no mundo espiritual e ser temido pelas legiões diabólicas.
O mundo espiritual é inverso ao mundo material, os pequenos e humildes para os homens eu faço grande, e os grandes na terra no mundo espiritual são pequenos. Aqueles que os homens não ungiram para minha obra, eu irei ungir. Tenho mandado muitos pastores ungir os meus, eles têm negado suas unções pela aparência financeira. Quenzo quem levantou o seu ministério, foi eu, ou homem. Olha para ti, como eu uso o seu ministério. Se foste levantado pelos homens, não teria chegado onde chegou. Não quero o seu nome divulgado na mídia satânica, para que não seja exaltado por homem. Eu exalto o homem sem precisar de mídia. Revelei a ti as 3 esferas do mundo espiritual. Conhece o céu, o inferno e os ares, regiões espirituais onde o governo de Satanás rege a terra. Depois dessas revelações eu glorifiquei a Deus, e no dia seguinte fui convidado para ministrar em uma igreja. Ao aproximar da igreja, tive uma visão. Vi uma chuva de serôdia descendo sobre o teto daquela igreja. Fiquei maravilhado com aquela paisagem. A voz do Espírito Santo disse: por que estais maravilhado? Olhem bem e observem. Fiquei olhando para aquelas pequenas bolinhas de fogo, não conseguia enxergar nada. Quando forcei a minha visão percebi algo estranho nelas. Pequenas chamas vermelhas e chuvisco negro estavam embaixo delas. Elas estavam bem camufladas. Mesmo com o dom da visão fui enganado. A minha visão passou imperceptível. O poder de manipulação de Satanás é terrível. Ele faz o que é falso parecer verdadeiro. Ele se transfigura muito bem em anjo de luz, em tudo ele faz as suas cópias tornar-se verdadeira, cria imitações, como caminhos, doutrinas e igrejas falsas. Até os dons do Espírito Santo ele faz imitações, é o mestre dos disfarces. Essa era cristã, não santifica, não se arrependem dos seus pecados, não amam mais a Deus, a não ser o materialismo, e querem chuvas de serôdias, curas, sinais, Pentecoste ou avivamento. Tudo isso entra em contradição. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, 12. Entrei na igreja, estava tendo culto de Pentecoste. O Senhor falou duramente com aquele povo, através de minha ministração. Voltei para a casa onde estava, já não tinha dinheiro do aluguel, e a minha missão estava longe de terminar. O Senhor disse: irei preparar outro lugar para ti, entregue a casa. O lugar que Deus preparou para eu ficar, foi na casa de um missionário. Veja o relato do homem que me acolheu. O meu nome é Murilo, sou missionário e moro sozinho, faço a obra de Deus. A noite passada, tive um sonho com um soldado vindo para o meu país. Esse soldado vinha com a autoridade do céu para combater as legiões que assolam o meu país. Quando esse soldado pisou os seus pés no meu país, as legiões de demônios fugiram. Acordei pela manhã, fiquei pensando se existia um homem de grande capacidade espiritual para combater esses demônios territoriais. Orei a Deus e pedi para o Senhor revelar quem é esse homem que veio fazer missão no meu país. Uma imagem apareceu na minha frente, de um homem japonês de estatura baixa e simples. Na sua mão direita tinha uma espada de fogo, e na sua mão esquerda carregava um escudo. Ele marchava para esse lugar, e estava revestido de autoridade. A espada que carregava transformou-se em uma Bíblia, e no escudo estava escrito: guardai a fé. Uma voz falou comigo naquele momento dizendo: esse é o meu servo que enviei, hospeda ele em sua casa. Poucos dias eu vi um senhor japonês à procura de um lugar para ficar. Eu perguntei o seu nome. Ele disse que se chama Quenzo e estava em uma missão. Esse homem tinha as mesmas características daquele missionário que vi na visão. Convidei ele para hospedar na minha casa. Ele não queria incomodar. Eu insistia, e ele aceitou querendo pagar a sua hospedagem. Eu não aceitei o dinheiro e deixei ele ficar de graça.
Ele ficou no quarto que era do meu irmão, que deixou a casa quando foi morar com a sua esposa em outro lugar. Ele entrou no quarto às 10 horas da manhã e fez uma oração de 12 horas sem parar. O Espírito Santo tomou a boca dele. Quando terminou a oração às 10 horas da noite, eu disse se era normal ele passar o dia orando. Ele disse que não, só em caso específico, e ainda falou que estava fazendo aquilo por causa das legiões que estão nesse lugar planejando atacar ele. Ele disse que ora normalmente 3 vezes ao dia, orações de 1 hora. Quando ora 2 vezes por dia, faz uma oração de 1h30. Quando ora 1 vez por dia, faz uma oração de 3 horas. Quando vai fazer missões ora de 4 a 5 horas. Quando é um caso específico igual àquele, as horas de orações são ultrapassadas. Todos os dias ele entrava no quarto para orar e fechava a porta, antes de sair para fazer missões. Um dia ele esqueceu de fechar a porta do seu quarto. Entrei dentro do seu quarto para pegar o sapato do meu irmão. Ao entrar senti uma poderosa unção dentro do seu quarto, parecia que o céu inteiro havia descido. Minha visão abriu-se, enquanto ele estava de joelho, o quarto estava infestado de anjos. Suas orações são tão sinceras que vi uma bola de fogo dentro do coração de Kenzo. O seu coração ardia em chama e do seu rosto caíam lágrimas. Um anjo colhia as suas lágrimas na taça e subia para o céu. O ambiente daquele quarto ficou celestial. Eu não queria sair do quarto. O que eu posso dizer é que na minha casa sempre sentia a presença de Deus, mas naquele dia foi mais forte. Com o pastor hospedado na minha casa, o meu ministério prosperou, ganhei muitas almas, recebi vários convites para ministrar em vários lugares. Consegui um emprego que ganha 3 vezes a mais que o meu atual emprego. Toda vez que o pastor orava e saía do quarto, algo diferente acontecia. O seu rosto resplandecia igual a um espelho que reflete o sol, sua face se transfigurava e luz saía do seu corpo. À noite fui orar a Deus pelo pastor. Tive uma visão que suas orações destruía grandes fortalezas nos ares, e movia as bênçãos a seu favor, e todo aquele bairro foi movido pela oração, e vidas eram transformadas. Me lembrei da passagem de Tiago 5,16, que fala que a oração dos justos pode mais em seus efeitos. Eu vi ele chorando, intercedendo com grande amor, o seu coração parecia de criança. Apesar das dificuldades da sua missão, ele expressava alegria, regozijava na presença de Deus quando orava. Uma pessoa separada que não cedia para os desejos da carne. Ele anda no Espírito e vive a palavra. A sua carne morreu para o mundo. Ele crucificou seus desejos, se sacrificando pela obra. Um dia ele falou: Murilo, a unção celestial é derramada na vida de quem anda na santidade, e os sinais de Deus acompanham ele. Esse pastor trouxe bênção para o meu lar. Quando ele foi embora da minha casa, os demônios ficaram com ódio de mim, pois o pastor Kenzo me revelou os segredos espirituais, e os demônios esperaram ele ir embora e atacaram o meu lar. Perseguições de todas as partes e de vários lados veio sobre mim. Eu, pastor Kenzo, fui convidado pelo missionário Murilo para ir à sua igreja. O Senhor me revelou os irmãos desvalorizando a igreja de um outro pastor por ser rígida e valorizando a igreja de outro pastor liberal. Isso trazia escândalos para os olhos do Senhor. O Senhor me revelou um jovem humilde que vivia orando e estava todos os dias nos cultos. Na visão, um anjo calçava os seus pés com uma sandália branca. Me aproximei dele e disse: Hoje o Senhor calça os seus pés com o Evangelho da Paz. Depois desse dia, esse rapaz se afirmou de vez no Evangelho. Fui embora da casa do missionário Murilo e aluguei outra casa.
No dia seguinte pela manhã, um cristão bateu em minha porta falando em línguas estranhas e depois ele interpretou a mensagem em português. Ele me disse: assim diz o Senhor, vá na cidade de Juarez e pregue a minha palavra. Ao passar a profecia, ele foi embora. Eu pensei no rapaz que foi na minha porta, e disse que o Senhor tiraria o meu câncer, e se cumpriu essa profecia. Acreditei no rapaz que revelou, dizendo para eu ir à cidade de Juarez. No dia seguinte arrumei as minhas malas para viajar à cidade. No meio do caminho a voz do Espírito Santo disse: não vá para essa cidade, tem morte lá. Voltei para casa e percebi que Satanás tinha armado uma armadilha de morte, e usou aquele rapaz para me enganar. Orei a Deus e falei para ele se podia ir para a cidade do México ministrar. O Espírito Santo disse: essa cidade é terra infértil para o Evangelho, não há colheita de almas naquele lugar, tem muitas igrejas e o povo não ouve a palavra. À noite fui visitar uma igreja, recebi oportunidade para louvar, quando comecei a entoar uma canção de louvor. Metade da igreja começaram a rodopiar. Eu poderia ficar alegre com essa manifestação, mas algo me incomodava. O Espírito Santo me mandou descer do púlpito e fazer oração de imposição de mãos em suas cabeças. E quando fiz isso, aquelas pessoas que rodopiavam caíram endemoniadas. Aquelas pessoas que pareciam os mais espirituais estavam endemoniados. Consegui ver os demônios escondidos dentro de cada mente daquelas pessoas. Qualquer ministro que tivesse em meu lugar louvando, teria uma convicção de um fenômeno espiritual da parte de Deus. Eu expulsei aqueles demônios daquele falso Pentecoste, deixando os membros e os pastores assustados. Fui embora pensando sobre a falta de discernimento das igrejas, caindo no engano de Satanás. Essa missão em Puebla, estava vendo muitas manifestações estranhas, falsos mover do espírito em igrejas sem compromisso com a verdade. Aquele rapaz que foi em casa trazer aquela revelação falsa para mim, tudo naquela cidade era falso, muitas pessoas enganadas pelos espíritos operadores de sinais. Quem não tiver o dom de discernimento naquele lugar seria facilmente enganado. Foi um lugar muito difícil para minha missão, tive que dobrar a atenção, exigindo um alto nível de vigilância. Fui visitar uma igreja. Quando entrei naquele lugar, poucos minutos, as pessoas caíam no chão, se rastejavam iguais cobras e outras pulavam. O homem que ministrava dizia: sejam cheios do Espírito Santo, dar lugar para ele te usar. Tive oportunidade naquela noite e disse: como vocês podem dar lugar para um Espírito se vocês não sabem se é o Espírito Santo? Vocês têm discernimentos para saber que espíritos são esses, qual é a prova e a certeza que o Espírito Santo está atuando? Quando tem uma vida de renúncia e intimidade com Deus. Quem vive uma vida ligado com o mundo não está dando lugar para o Espírito Santo. O que aconteceu aqui, não foi obra do Espírito Santo. O que aconteceu aqui foi fogo estranho e manifestações estranhas. Eu posso provar isso. Todos os que tiveram essa manifestação vêm aqui na frente. Irei orar por vocês. Ao pôr minhas mãos naquelas pessoas, demônios se manifestaram e foram expulsos, mas um engano de Satanás foi desmascarado. Fiz uma oração de cura, o Espírito Santo fez a obra. Pessoas vomitavam obras de bruxarias, dos seus estômagos saía um líquido estranho. Uma mulher vomitou um câncer, ele saiu na forma de sangue. Várias pessoas foram curadas de vários tipos de doenças. Deus operou naquele lugar. Nunca vi tanta coisa sobrenatural acontecer no final daquele culto. O pastor ficou maravilhado, e disse que eu sou um homem de Deus, e me pediu para ministrar amanhã em sua igreja. Eu disse: pastor, eu não posso, estou em uma missão, só posso ir aos lugares pela direção do Espírito Santo.
o povo daquela igreja me convidou para orar em cima do monte pela manhã. Eu aceitei o convite, e no dia seguinte subimos para orar. Muitos bruxos sobem naquele monte para oferecer sacrifícios aos seus deuses. Estando naquele local, minha visão se abriu e vi a infestação de demônios. As 15 pessoas da igreja que subiram comigo, vi pequenos buracos nos corpos de algumas pessoas. Os demônios entravam neles através daquelas fendas. Uns tinham buracos na testa, outros no coração, outros na boca, outros nos ouvidos e outros pelos olhos. Onde tinham essas pequenas aberturas espirituais os demônios entravam. Daquelas 15 pessoas, 12 delas foram possuídas. Apenas 3 deles não foram possuídos, um homem e 2 mulheres. Eu vi a fúria dos demônios, eles não queriam cristãos naquele lugar. Aquele local pertencia aos bruxos e foi consagrado por eles. Eu disse para as 12 pessoas: vocês não estão preparados para subir nesse lugar, não têm ideia das forças que estão desafiando. Orei para os 12, os demônios se manifestaram e foram expulsos, descemos do monte e fomos embora para casa. O Espírito Santo disse: faça um jejum de 3 dias para suas libertações. Fiquei sem comer e sem beber nesses dias. Não fui para a igreja. Nesses dias estava muito fraco. Tive uma visão. Eu caminhava em lugar cheio de ovos e ninhos de serpentes. Aquelas serpentes estavam com grande fúria querendo me atacar. Eu caminhava com grande vigilância. Eu sabia que os demônios estão furiosos por eu estar invadindo os seus territórios. Depois desses 3 dias de jejuns, fui visitar a igreja dessas pessoas que foram no monte comigo. Algo estava diferente na vida daquelas pessoas que caíram endemoniadas no monte. Eles tinham um brilho diferente, foram libertos através daquele jejum. O Espírito Santo disse que iria levantar aquelas pessoas espiritualmente. O nosso sacrifício de jejum e oração por uma alma tem resultados quando se oferecemos como um sacrifício vivo no lugar dos cativos. Eles são libertos, porque eles desejam a libertação, mas não têm força. Jesus sacrificou por nós em 3 dias, fomos libertos do pecado, e o resultado desse sacrifício foi excelente. No dia seguinte vi um homem com roupas rasgadas chamado Lorenzo, que fazia obras de caridade, ajudava os pobres e distribuía alimentos para os moradores de rua. Ele se apresentou a mim como o evangelista do amor, que segue o verdadeiro caminho de Jesus. Ele disse que tem uma igreja onde todos ouvem a palavra de Deus. Ouvindo aquelas palavras fiquei muito feliz. Lorenzo se importava com as pessoas necessitadas. Ele me convidou para ir na sua igreja e me passou o endereço. Fui até a sua igreja, e uma aglomeração de pessoas enchia aquela casa, que não tinha a aparência de uma igreja. Não havia um púlpito e sim uma cadeira que ele se assentou na frente. Minutos depois ele começou a invocar um espírito para entrar no seu corpo. Aquele espírito mudou a sua personalidade e estava passando por uma pessoa que já morreu. E passava uma mensagem para as famílias que perderam os seus entes queridos. Ao acabar aquela sessão, ele despediu as pessoas. Eu fiquei sozinho com ele. As suas obras de caridade é melhor do que de muitos cristãos que não olha para os necessitados, mas não aprovei o espírito para quem ele trabalhava. Eu disse para Lorenzo abandonar essas práticas demoníacas. Isso não agrada a Deus. Lorenzo irado disse que os cristãos não ajudam o próximo, eles não são verdadeiros servos de Deus. Passei vários versículos da Bíblia provando que a reencarnação não existe, e que os mortos não voltam, são os demônios que se passam por eles. Ele com a sua humildade pegou aqueles versículos e disse que iria rever os seus conceitos. Eu sabia que Lorenzo é inocente, foi uma vítima de engano de Satanás, pude ver a sua inocência.
Um homem bom que ajuda as pessoas e fala de Jesus estava sendo um instrumento de Satanás. Satanás se transfigura em anjo de luz, fazendo boas obras para enganar. Estava passando na rua, e vi um cartaz escrito: Grande Avivamento, convidado Pastor Ramiro, na Igreja Regional Jardim dos Santos. Fui fazer uma visita nessa igreja. As pessoas foram chamadas para testemunhar sobre o segundo dia daquela campanha. Eles diziam que conseguiram empregos, outros tiveram os seus salários aumentados, e alguns tiveram aumento de salário. Pessoas que abriram empresas estavam lucrando. Eles diziam que o pastor Ramiro liberou uma palavra profética das bênçãos de Abraão. O pastor Ramiro foi ministrar, e liberou uma palavra profética de multiplicação financeira para todos aqueles que levarem suas ofertas no altar. Ele pedia uma quantia alta de dinheiro e liberou a unção do enriquecimento de Abraão. As pessoas levaram as suas ofertas para o altar. Quando ele liberava profecias, vi o demônio da prosperidade entregando uma bênção para cada pessoa. Esse demônio era horrível, e no seu corpo estava cheios de ouro, prata e bronze e notas de dinheiros, tudo isso estava colado em seu corpo. Ele entregava bênçãos para aquelas pessoas, parecia o Papai Noel, o seu corpo era enfeitado de riquezas. Satanás, para ganhar almas, dá presentes materiais, e as pessoas chamavam Ramiro de boca profética, e tudo o que ele fala acontece em um passo de mágica. Pessoas já me disseram que profecias que não acontecem é do diabo, e as profecias que se cumprem são de Deus. Esse é o maior engano que existe. Nem toda profecia que se realiza é de Deus. O diabo também cumpre as suas promessas, ele dá bênção para quem ele deseja. Ramiro orava e pessoas eram curadas, muitos vomitavam enfermidades, tinha grande autoridade e uma unção terrível. Eu vi sair de sua boca palavras em forma de bolas de fogo com uma cor amarelo escuro, que impactava aquelas pessoas. Eu vi dois demônios que acompanhavam ele, um é o demônio da prosperidade e o outro é o demônio milagreiro. O Espírito Santo me revelou que esse homem é um enganador e comerciante da obra de Deus. O Espírito Santo me entregou uma profecia para eu passar para ele dizendo: diga para esse homem se converter dos seus maus caminhos. Essa é a última chance da sua vida. Se não largar de suas obras pecaminosas, sua alma será entregue a Satanás. O culto terminou, ele estava saindo da igreja. Me aproximei dele e disse: posso lhe convidar para pregar em minha igreja? Ele respondeu: eu cobro 50.000, vivo da obra, não posso pregar de graça, tenho família para cuidar. Deus tem me abençoado, tenho uma empresa, um carro novo do ano, apartamento, tudo isso porque eu faço a sua obra. Ainda faço muitos benefícios que os cristãos não fazem, eu curo, revelo, e as minhas profecias de bênçãos têm se cumprido. Eu mereço ganhar pelos meus serviços, era para eu ser um milionário por tudo o que tenho feito por esse povo. Ramiro me passou o seu contato e disse: a minha agenda está cheia esse mês, marca para o mês que vem, esse é o meu contato. Eu disse para ele: o seu ego é grande, se exalte por tudo aquilo que faz, isso não é a obra do Espírito Santo, e passei a profecia de aviso de Deus. Ele sentiu medo, sabia que estava errado. Ele foi confrontado e desmascarado, saiu da minha presença com pressa e envergonhado, não falou nada e foi embora. Satanás operou grandemente naquela igreja. O nível de engano ultrapassaram todas as minhas expectativas. Fui para casa. Quando estava orando, recebi a revelação que Deus vai levar a minha esposa. Ao receber essa revelação, dobrei o meu joelho e disse: Senhor, seja feita a sua vontade, e não a minha. Eu crucifico o meu querer, pode levar para o seu paraíso, é sua, que assim seja. Liguei para o meu filho Robert, e para minha esposa, e contei sobre a revelação.
Noticiário ocorreu da morte do pastor Ramiro. Ele morreu de acidente de carro. Pastores lamentavam pela sua morte e diziam que ele era usado por Deus, e foi uma perda para as igrejas que contavam com seu ministério. Eu sabia, se ele não deixasse o seu mau caminho, seria morto. Aquela era a última chance dada por Deus. Fui para o centro da cidade e encontrei com Lorenzo. Ele estava diferente e com a Bíblia na mão, e o seu rosto brilhava. Ele disse que aqueles versículos que eu passei para ele abriu seus olhos do engano. Ele largou o espiritismo, se convertendo, e disse que eu fui o mensageiro de Deus, enviado para lhe salvar. Agora estava congregando em uma igreja cristã. Eu fiquei feliz com a sua libertação. Foram mais de um mês orando para Deus abrir os seus olhos. Voltei para casa. O Espírito Santo disse para eu viajar para a Síria, país muçulmano. Fiquei preocupado de ir e nunca mais voltar. O Espírito Santo disse: um mensageiro de Deus vai ser enviado até a sua casa para ser o seu companheiro de viagem, não se preocupe. Dias depois, um homem apareceu no meu portão. Eu a convidei e arrumei a minha mala para a viagem. Eu sentia uma poderosa unção saindo desse irmão, emanando do seu corpo. Pensei: esse irmão vive uma vida santificada. Ele conversava pouco. Pegamos o avião do México e viajamos para a Síria. Chegando naquele lugar, ele conhecia todos os lugares estratégicos, falando quais são os lugares melhores para pregar o evangelho e os mais perigosos. Passamos na frente de homens armados de metralhadoras. Eles não viram a gente. Eu vi um manto que nos cobriam para eles não verem. Esse irmão pregava com simples palavras, e muitos muçulmanos creram e se converteram. Eu via na visão saindo uma espada da boca do irmão. Ele operava sinais de maravilha e curava os muçulmanos para eles crerem em Jesus. Eu ajudava ele a ganhar almas falando de Jesus. Percebi que ele tinha mais autoridade do que eu em tudo que fazia. Pessoas eram curadas através da sua sombra. Eu vi na visão somente com a sua presença, cadeias se abriam, prisões eram quebradas. Eu disse para ele qual é o seu nome, não se apresentou a mim. Eu preciso saber, é o meu parceiro de missão. Eu nunca vi uma pessoa ser tão usada dessa maneira. O seu nível de santidade é puro, essa unção poderosa que sai de ti. Você é um anjo. Eu conheço as presenças angelicais. Vários anjos apareceram para mim com essa mesma unção, pura e angelical. O homem respondeu: disseste bem, eu sou um anjo, bom discernimento. Fui enviado por Deus para lhe ajudar pelo perigo que é essa missão. Essa é a missão mais perigosa. Não existe nenhum homem capacitado que possa lhe acompanhar. Através da minha santidade, descobriste que eu sou santo. Ganhamos muitas almas com muita cautela para não sermos presos. O anjo segurou na minha mão e juntos se transportamos para o México em questão de segundos. A missão foi rápida e eficaz. Estava em casa com o anjo. Ele estava em forma de homem. Rápido criou asas e se tornou na forma de um anjo. Ele disse: tenho algo para revelar da parte de Deus. Vamos ao inferno. Eu deitei no chão, o meu espírito saiu do corpo e fomos para o inferno. Ao entrar no inferno, fomos ao vale dos falsos profetas. Eu vi Ramiro ardendo em chamas. Ele disse: pastor, você está certo, eu pequei, fiz coisas erradas, cobrei altos valores para pregar o evangelho, agora sei que não podemos cobrar. Satanás me enganou, pensei que viveria mais, agora estou aqui. Vocês está certo, eu não lhe dei ouvido, diga para o anjo que está ao seu lado me tirar daqui. O anjo e eu continuamos andando. Vi cristãos no inferno que faziam dissoluções, acabando com a união dos irmãos por causa da língua.
Em vez de unir os cristãos, eles faziam desunir todos os membros, deixando um contra o outro. A igreja ficou desestabilizada, e agora pagavam no inferno. Eu vi crentes no inferno por deixar o espírito da loucura entrar. Eles ouviram várias heresias, passando por várias igrejas diferentes, estudou doutrinas diferentes. Eles estavam no inferno pela loucura, se perderam na fé, e saíram do caminho da salvação. Eu vi cristão no inferno por cometer furtos, pegavam dinheiro emprestado e não devolviam. Quem não devolve o que não é seu, cometeu roubo, é um ladrão. Eu vi crentes no inferno por causa da mentira. Eles metiam na empresa para vender os seus produtos. E para não serem mandados embora, eles mentiam para seus chefes. Outros enganavam passando o troco do dinheiro a menos. Eles se aproveitavam da inocência e confiança das pessoas. Maridos e esposas faziam algo escondido de seus parceiros conjugais, mentiam para não falar a verdade, temendo brigas e divórcios. Outros mentiam para os seus pastores para não serem disciplinados e perderem o cargo. A mentira ficou tão comum em suas vidas, passando a mentir para não terem problemas. Todos esses estavam no inferno. A mentira, mesmo sendo pequena, é pecado. Esse mal condena para o inferno. É melhor falar a verdade e se machucar, ao invés de mentir e continuar na paz. Vi crentes no inferno por causa da lascívia. Homens e mulheres andavam sensuais com roupas apertadas, mostrando a nudez do seu corpo, e andavam seminus. Vi crentes no inferno por causa da malícia. Um evangelista tinha malícia quando conversava com mulheres. Uma moça sentia grande maldade em seu coração, quando um servo de Deus entregava profecias para ela. Em seu pensamento ela dizia: se aproximou de mim porque me deseja. O rapaz cristão, quando via o seu pastor conversando com as cristas, ele pensava: o pastor está atraindo a sua esposa. Todos eles estavam no inferno por ter suas mentes maliciosas. Vi jovens no inferno por desobedecer os pais. Vi cristãos no inferno por sentir paixões infames. Eles usavam objetos sexuais para realizar suas fantasias doentias. Um crente estava no inferno por sentir paixão pela mulher do pastor. Outro crente estava apaixonado por uma irmã de sua igreja. O seu amor não foi correspondido. Ele difamou essa cristã nas redes sociais. Sua reputação de serva de Deus estava destruída na rua e dentro de sua igreja. Esse crente morreu e foi para o inferno. Outro jovem da igreja caiu em fornicação com uma moça, e denegriu a imagem da moça, dizendo para todo mundo, fazendo ela se passar por prostituta. A moça não queria mais esse rapaz e saiu da igreja envergonhada. Esse rapaz morreu e foi para o inferno. Vi crentes no inferno por cometer torpeza. Eles se comportavam muito mal na sociedade. Um deles mexia com mulheres que passavam na rua, imorais em suas ações. Outros cristãos discutiam com os ímpios. Também vi cristãos que compravam e não pagavam. Todos esses estão no inferno. O anjo e eu saímos do inferno, ele subiu ao céu e eu fiquei na terra. Arrumei as minhas malas e fui para os Estados Unidos, participar do casamento do meu filho Robert. Quando cheguei, a minha esposa estava me esperando para o casamento. Ele havia chegado primeiro. A celebração do seu casamento foi dentro da igreja sede onde eu apacentava, que agora está sob o regimento do pastor Derek. Ele mesmo fez o casamento do meu filho. Agora o meu filho estava casado com uma serva de Deus, a quem ele pedia em suas orações. Eles vão morar na antiga casa que eu e a minha esposa morava. Poucos dias depois do casamento do meu filho, os vândalos pincharam e apedrejaram várias igrejas da cidade.
A sede do meu ministério, que foi construída com bastante luta, foi pinchada e os seus vidros foram quebrados. Eu sabia que Satanás estava furioso com as uniões das igrejas com a sede do meu ministério. Satanás estava furioso com a missão que eu fiz e tentou me atingir. 2 meses depois, a minha esposa ficou doente, e morreu com a cabeça no meu colo. Eu vi um anjo descendo e recolhendo seu espírito. Vi a minha esposa com o anjo caminhando por um caminho verde que sobe para o céu. O meu filho com alguns irmãos viajaram para Tóquio para participar do funeral de minha esposa. Antes de continuar contando o meu testemunho, vou fazer mais uma oração. Espírito Santo, infiltre em cada alma que estão ouvindo esse testemunho, alcance os seus corações, seja como a correnteza da água, escoando em cada vida, purificando e limpando. Enche eles com a sua unção para nunca mais serem secos, derramando seu óleo celestial. Entre no profundo do íntimo de cada pessoa e fortaleça os seus espíritos. Regando o deserto de suas vidas, criando pastagens, semeando dentro dos seus interiores, batizando com seu vento, assoprando nessas vidas, trazendo avivamento. Derrama o seu calor em nossas vidas e não deixa o mundo esfriar, para que continuem adorando na comunhão contigo. E onde tem esse calor do Espírito Santo, tem transformação de uma nova vida. Esse calor produz unidade, e nasce no fundo de cada alma, nos dando força para orarmos. Esse calor do Espírito Santo vai acender a chama viva em cada alma para se alimentar do seu poder. O seu calor é o combustível que nos leva para o avivamento, unindo a sua igreja no amor e um só corpo. Esse calor está no meio do seu povo. Eu lhe agradeço por cada alma que está me ouvindo. Amém.